Santo e eterno Deus, e eterno Pai, nós te louvamos mais uma vez nesse dia, por tua graça dispensada a nós, por esse dia especial que celebramos, o Dia dos Pais, uma data importante para aqueles que são pais, pelas famílias, a tua igreja, o corpo de Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor. Nesse momento nós rogamos a tua bênção em nossas vidas, quando queremos receber o alimento espiritual, o alimento que nutre o nosso espírito, portanto, que nos dá vida, nos traz comunhão com o Senhor, também nos compunge a termos comunhão uns com os outros. Abençoa a tua igreja, não só aqui neste local, mas por onde ela está, nesta noite, celebrando a palavra de Deus, que ela encontre guarita nos nossos corações. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, considerando os nossos dias, nós podemos observar que muitas pessoas têm se tornado cada vez mais individualistas. Um exemplo prático, som, ok? Estão ouvindo bem aí atrás? Amém. Nós costumamos ver nos dias de hoje, você chega num restaurante e observa as pessoas ali, sentadas na mesa, estão à mesa ali, esperando para ser servido, você observa cada um com o seu celular, interagindo com outras pessoas que estão distantes, ou elas estão ali, observando algumas coisas que lhe interessam, e aquela comunhão ali, ela é quebrada. Às vezes nós estamos dentro de casa e nos comunicamos pelo WhatsApp. Isso tem sido muito normal nos nossos dias. Agora imagine você uma pessoa que ela ouve a palavra de Deus, ela rende-se a Cristo, e de repente ela descobre que alguma coisa diferente na sua vida aconteceu, e ela se depara que isso é a igreja. Ela está em volta à igreja, em meio aos cuidados com a sua família, com o seu trabalho, com o seu lazer. Agora ela descobre que existe também a igreja local. Eu lembro quando eu me converti, que tinha minha vida cotidiana, né? E de repente eu estava na igreja e você se depara com essa situação de que agora você precisa se congregar. Você está ali envolvido com os seus irmãos na comunidade. A igreja começa a fazer parte da sua escala de prioridades. Ela é uma realidade na sua vida. Ela precisa ter um espaço na sua vida. Então, como é que eu vou lidar com isso? Qual deve ser o seu posicionamento quanto a isso? Será que nós temos dado, por exemplo, a devida importância à nossa participação na igreja local? E nesse contexto da igreja, há aqueles, por exemplo, que não dão tanta importância para isso. Há aqueles que ignoram a sua presença na igreja diante das atividades
que são constituídos no seio da Igreja do Senhor. Alguns, por exemplo, aparecem esporadicamente. Além, é claro, daqueles que não participam de forma alguma, porque eles não acham que seja importante congregar. Há um risco muito grande diante do individualismo que vivemos, de preferirmos optar por escolhas egoístas, ao invés de nos submetermos à vontade de Deus na igreja local. Portanto, meus queridos, diante desta ilustração que trouxemos e dessas considerações, o que nós queremos nesta noite é enfatizar que nós devemos levar a sério a participação na igreja local. Quando fazemos isso, estaremos envolvidos diretamente com o contexto da vida da igreja. Deus se alegra e abençoa enquanto vai acrescentando outros ao seio da igreja. Eu gostaria de compartilhar esse texto com os irmãos em Atos capítulo 2, a partir do versículo 41 até o versículo 47. Atos capítulo 2. Se o irmão puder colocar na tela, pode fazer isso. Atos capítulo 2, versículo 41 até o 47. E diz assim a palavra do Senhor: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Por que é importante participar de uma igreja local? De acordo com esse texto, eu gostaria de lhes apontar duas verdades pelas quais devemos ser convictos da importância de participar da igreja local. E o meu propósito com esse sermão, meus irmãos, é que vocês entendam que congregar é uma obediência à vontade de Deus e uma necessidade básica para o seu crescimento espiritual em aprendizado por meio da sua palavra e também pela comunhão. Se não vejamos a primeira verdade pela qual devemos ser convictos da importância de participar da igreja local. Primeira verdade, meus queridos, é por causa da vontade de Deus. É vontade de Deus que nós nos congreguemos. Versículo 41 diz: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Os que lhe aceitaram a palavra foram batizados. Os que ouviram a pregação de Pedro sobre a obra de Jesus Cristo, eles creram e foram batizados. E diz o texto, havendo um acréscimo. Acréscimo a quê? O capítulo 2, versículo 1 diz o seguinte: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se você voltar, no capítulo 2, versículo 1, diz assim o texto: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Portanto, o acréscimo era aqueles que estavam juntos com os discípulos, formando o grupo básico da igreja em Jerusalém. Os apóstolos eles tinham o hábito de inserir no grupo da igreja aqueles que iam se convertendo.
E a descrição de Lucas aqui no versículo 47, que ele diz, acrescentava-lhes o Senhor. Aqui há a ideia de anexar. A mesma palavra do versículo 41. Havendo um acréscimo. A ideia aqui é de se juntar aos demais. Aos poucos, a lista dos que iam sendo salvos ia sendo acrescentada na igreja em Jerusalém. E diz mais o texto, acrescentava-lhes o Senhor. O padrão aqui é de que esse acréscimo tem por base uma obediência dos discípulos ao padrão divino. É a vontade de Deus que a igreja cresça, seja edificada e se multiplique com cada um dos que vão sendo salvos. Ou seja, pertencer a uma igreja local não é uma invenção humana, meus irmãos. Não é uma ideia de um pastor. Pelo contrário, pertencer à igreja local é uma vontade de Deus. É a vontade de Deus. Foi Ele quem instituiu a igreja, o corpo de Cristo. A igreja local é a Assembleia dos Santos para a adoração a Deus, para o aprendizado e para a comunhão entre nós, irmãos em Cristo. É uma agência missionária para o anúncio da palavra de Deus. Portanto, todos os que creem em Cristo e são batizados devem ser acrescidos na igreja local para gozarem dessa alegria da comunhão e do serviço cristão. Quando nós vamos a Hebreus capítulo 10, versículo 25, o escritor aos Hebreus diz, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Essa palavra ecoa desde os primórdios, desde o início da igreja. Não deixe de reunir-se como igreja. Não faça isso. A vontade de Deus é que você participe da igreja, de tudo que envolve a igreja. É da vontade dele que você valorize esses momentos. Isso é de suma importância para o seu crescimento espiritual. Sendo assim, participar de sua igreja local é uma questão de obediência ao Senhor. A pessoa que pertence a uma igreja local e não participa da mesma, ela está em desobediência ao Senhor. Que tipo de aplicação nós poderíamos tirar para nós, diante desse contexto? A primeira delas seria, siga o exemplo dos apóstolos. Todos aqueles que iam crendo, eles iam inserindo no seio da igreja. Se você é crente e batizado, você precisa participar da sua igreja local. Se esforce para que isso aconteça. Faça a sua parte. Se integre. Participe. Se você sabe da importância da igreja local e não se interessa em se congregar, saiba que nisso você está pecando, porque você está em desobediência à vontade do Senhor. Faça da sua obediência a Deus a motivação para se congregar. Se o Senhor quer que seus filhos estejam juntos em adoração, esteja dentre os que fazem isso. Não se exclua. Considere a sua vida com Deus. E se apresente e participe. Faça parte da igreja. Nós vamos ver mais adiante como é importante para a sua vida espiritual e para a vida daqueles que o cercam. Portanto, nós vimos aqui a primeira verdade pela qual nós devemos ser convictos da importância de participar da igreja local, que é exatamente por causa da vontade de Deus. E a segunda verdade, meus queridos, é por causa da necessidade do crente.
Versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. São duas necessidades que nós destacamos aqui. Mas antes eu queria que nós considerássemos essa palavra perseverar. Ela tem um sentido básico aqui de dedicação. Então a ideia é de um acompanhamento contínuo. Portanto, é como se estivesse dizendo, eles dedicavam-se continuamente à doutrina dos apóstolos e na comunhão. A ideia é que eles se dedicavam em aprender a doutrina dos apóstolos e a se reunir em comunhão uns com os outros. Portanto, a primeira necessidade aqui é a necessidade do ensino. Quando você participa do seio da igreja, você é doutrinado, você é ensinado nos ensinamentos do Senhor. A palavra doutrina, ela vem do grego didaquê, de onde surgiu a nossa palavra didática. Portanto, é um ensino com conteúdo e forma específicos. É algo que existe, que tem um fundamento. E esse fundamento nos ensina coisas que são concernentes ao reino de Deus. E essa doutrina, diz o texto, é a doutrina dos apóstolos. E o que é que os apóstolos ensinavam? Era uma doutrina que eles haviam criado? É uma doutrina que eles inventaram? Certamente que não. Eles ensinavam as Escrituras. Eles sempre estavam explicando o Antigo Testamento. Lembram-se de Paulo em Bereia? Atos 17, versículo 10 e 11 diz o seguinte: e logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Os apóstolos, eles ensinaram as Escrituras sagradas. O ensino dos apóstolos era o ensino da palavra de Deus. Com autoridade, eles ensinavam sobre aquilo pelo qual eles mesmos haviam crido. Eles ensinavam centrados na palavra de Deus e na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. O contexto, ele nos apresenta os primeiros sermões dos apóstolos, quando eles receberam o poder do Espírito Santo e começaram a pregar sobre a pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O sermão de Pedro em Pentecostes vai do capítulo 2, do versículo 14 ao 40. O sermão de Pedro no templo, o capítulo 3, versículo 11 ao 26. Pedro aqui, ele está falando exatamente da obra redentora de Cristo. Atos capítulo 4, versículos 7 a 12, Pedro prega perante o sinédrio. E depois, capítulo 5, versículo 27 a 32, ele faz a mesma coisa. Nessas pregações de Pedro, o que é que ele faz? Ele exalta a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Ele prega que ele é o Messias prometido por Deus, anunciado pelos profetas no Antigo Testamento, que Jesus é aquele que operou sinais, prodígios e milagres da parte de Deus, que Jesus foi rejeitado pelos seus, que ele morreu crucificado, mas que ressuscitou ao terceiro dia, vencendo os aguilhões da morte, que foi assunto aos céus e está à destra de Deus, e que ele, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
graciosamente derrama sobre todo aquele que se arrepende dos seus pecados e invoca o seu nome, o nome de Jesus, como Senhor e Salvador. Eles pregavam a mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Portanto, uma das nossas necessidades, como servos do Senhor, é o ensino. Por isso que nós estamos aqui. Várias vezes por semana nós nos congregamos, nós nos reunimos e recebemos o alimento da palavra de Deus. Porque essa palavra, ela é viva, ela tem o poder de falar ao nosso coração. Não é uma linguagem humana que vai tentar lhe convencer, mudar de uma religião para outra religião. Mas é o poder de Deus, diante da sua autoridade, que Ele tem de convencer pecadores dos seus pecados e a sua necessidade de confessá-los, se arrependendo e se voltando para Jesus em obediência. Essa é a mensagem, meus queridos irmãos, a mensagem do Evangelho. Em segundo lugar, nós observamos a necessidade da comunhão. Eles estavam na igreja, assim como estavam ali para serem ensinados, eles também estavam ali para viver em comunhão. Por isso o versículo diz, no partir do pão, nós queremos destacar dois tipos de comunhão, o partir do pão e nas orações. Essa expressão aponta, partir do pão, para um ritual de início de uma refeição. É o chefe do lar que, depois de partir o pão, ele então dava início à refeição. Em nossos dias, nós podemos considerar aqui que é como semelhante a nós estarmos à mesa e orarmos antes de tomarmos as refeições. Como em sua última ceia, Jesus partiu o pão antes de instituir a ceia. Esta expressão também foi utilizada para a ceia do Senhor. Mas nesse contexto aqui de Atos, capítulo 2, nos leva a entender que essa expressão aponta para refeições em comum. Aqueles irmãos do início da igreja, na igreja primitiva, eles se encontravam para desfrutar junto das suas refeições. Por que eles se reuniam para terem refeições? A refeição naqueles tempos era um tipo de diversão. Assim como hoje, por exemplo, nós temos os divertimentos diversos aí, na área de lazer, no futebol, você se reúne na sua casa com seus parentes e amigos para ter aquele momento ali de alegria assistindo um jogo de futebol. Ou então você vai curtir um cinema com pessoas amigas. Então, naqueles dias, estar em comunhão para partir o pão era um momento que eles aproveitavam para estar ali se divertindo, se alegrando na presença do Senhor. E nas orações, nós vemos que a igreja se reunia com frequência para as orações públicas. Portanto, a comunhão na igreja se manifesta quando os crentes se reúnem para orar, buscando o direcionamento de Deus para as mais diversas situações da igreja e da vida pessoal dos irmãos. Talvez para alguns seja um tanto quanto estranho você chegar aqui ao domingo à noite e o liturgo proclamar que nós façamos um momento intercessório. De repente, para você isso é uma novidade, porque no culto, domingo à noite, não se costuma fazer isso onde você congrega. Mas é um momento para nós compartilharmos as nossas petições, intercedermos diante do trono da graça por aqueles que estão vivendo um momento de dificuldade na área da sua saúde,
ou então nós orarmos com o mesmo propósito em cima dos nossos projetos missionários, dos trabalhos que a igreja projeta e planeja para a difusão do Evangelho nesta cidade. A nossa participação como uma agência missionária. Então, nós planejamos, nós projetamos e precisamos colocar isso diante de Deus. É aqui na igreja que nós fazemos isso também. É importante nós estarmos juntos. Nós faríamos a pergunta: por que precisamos de ensino e de comunhão? Primeiro, nós precisamos de ensino, porque por meio do ensino, nós aprendemos a palavra de Deus. E precisamos de comunhão, porque por meio da comunhão, nós vivenciamos a palavra de Deus. Nós recebemos o alimento espiritual, para que, por esse alimento que nós somos nutridos, Deus, por sua graça, nos use como instrumento nas suas mãos, para proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. O alimento do espiritual, ele nos ajuda a nós comungarmos como igreja. E aqui, nós, então, apresentarmos diante de Deus todos os nossos problemas e as nossas dificuldades, todas as nossas diferenças. Aqui sermos tratados pelo amor, pela graça, pelo perdão. Esse Deus faz essa obra nas nossas vidas. Por meio da comunhão, nós vivenciamos a palavra de Deus. Colossenses 3,16 diz a palavra do Senhor: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Portanto, vimos aqui o quão é importante para o crente se congregar, participar da igreja local. Na igreja ele aprende e vivencia a palavra de Deus. Quantos de nós perdemos, meus irmãos, porque não levamos isso a sério? Porque não entendemos ainda que é da vontade do Senhor que nós estejamos congregados. Contextualizando, nós queremos aqui trazer 2 riscos que os crentes correm. Primeiro, é o desprezo para com o ensino. E o segundo, é o desprezo para com a comunhão. Estar juntos, a ceia, a oração. Isso faz parte da igreja do Senhor. Quando nós negligenciamos isso, nós estamos virando as costas para algo que é tão importante para a nossa vida espiritual. Agora, por que muitos crentes desprezam o ensino e a comunhão? Eles acham que não precisam. Mas por que eles pensam assim? Quero considerar 3 coisas aqui. Primeiro, pelo excesso de materialismo. As preocupações em conquistar as coisas, ter posses, estão impedindo que esses irmãos priorizem o reino de Deus. Depois, o secularismo. Muitos acham que a igreja se tornou um lugar chato. Portanto, perdi o prazer, a vontade de estar ali. Na verdade, as suas mentes estão impregnadas com bobagens, com futilidades. Terceiro, pelo excesso de individualismo. Isso tem consumido muito. Muitos daqueles que estão na igreja se tornaram egoístas, estão vivendo entronizados pelo seu próprio ego e não por Jesus. Acreditam que não precisam dos outros e por isso não se preocupam com os outros. Meus irmãos, alguém que considera que tem Jesus e despreza o próximo, é provável que ele não tenha Jesus. Meus irmãos e amigos,
a nossa tendência natural é valorizar mais aquilo que é secundário e desprezar aquilo que é mais importante, que é prioridade. O reino de Deus, aquilo que deveria estar em primeiro lugar. Porém, aqueles que amam o Senhor Jesus e querem crescer espiritualmente, buscam se congregar, participar do seio da igreja, sabem que na igreja serão ajudados pelo ensino a lutar contra o pecado e também a viver como uma família cristã, vencendo unida todos os obstáculos. É aqui, congregando, que nós temos a oportunidade e o privilégio, meus irmãos, na nossa convivência cristã, diante dos nossos acertos e erros, nós considerarmos liberar perdão e pedir perdão. Queremos trazer a seguinte aplicação para esse tema. Dê à sua igreja o devido lugar que ela tem. Você possui o que muita gente gostaria de ter e não pode. Muita gente. Um local para cultuar a Deus livremente e em comunhão com seus irmãos. Meus irmãos, em muitos países, a pessoa não pode nem ter uma Bíblia. Quanto mais está em reunião como nós estamos aqui. Eles se reúnem em secreto para não serem descobertos, para não serem presos e até mesmo assassinados. E nós temos o privilégio, a liberdade de sairmos do nosso lar para estarmos em comunhão e muitas vezes nós desprezamos isso. Quero encorajá-lo a incluir a igreja nos seus planos e também nos planos dos seus filhos. Você, como um profissional, de repente a sua profissão pode ser agregada a alguma forma de servir na igreja. Você é um professor, tem um talento. Você pode ser aqui alguém usado por Deus para servir, sendo professor de uma classe bíblica, dando um estudo bíblico, pregando a palavra de Deus. A profissão poderá ser útil de alguma maneira para o reino de Deus. Além disso, os dons espirituais, eles contribuem para a edificação do corpo de Cristo. E para esse fim que o Senhor nos concedeu os dons. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 12, diz a palavra do Senhor: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Você é crente? Deixa eu lhe dar uma boa notícia. Deus lhe deu pelo menos um dom. Ele pode ter lhe dado mais do que um, mas saiba que o Espírito Santo lhe concedeu pelo menos um dom. Se você ainda não descobriu qual é o seu dom, a palavra de Deus tem como lhe revelar isso. Aqueles que estão na liderança podem lhe ajudar a você dizer: ah, era esse? Eu não sabia. Pois é, existe. Considere também os planos de atividades. Aprender a considerar que as atividades da igreja são importantes para o nosso crescimento espiritual. Como enche os meus olhos ver os irmãos praticando os seus dons. Como enche os meus olhos ver os pais jovens da igreja conduzindo os seus filhos para a igreja. O serviço da adoração através das ofertas. Essas crianças inocentes, elas vêm até aqui e entregam a oferta no gasofilaço. É o pai já instruindo que ali ele está aplicando a mais importante poupança que alguém pode investir na sua vida.
investindo no reino de Deus, para a sua glória. Os pais com seus filhos na igreja, envolvendo-os na comunhão, eles vão entendendo que aqui é uma família cristã. Participemos, meus irmãos, das atividades da igreja. Ontem nós tivemos aqui uma noite de adoração, de louvor, com vários ministérios musicais. Irmãos de várias igrejas juntos conosco. Vamos investir na nossa família, nas atividades da igreja. Os frutos virão, meus queridos, não tenha dúvida disso. Valorize os momentos que a sua igreja planeja para o ensino e a comunhão. Trabalhe em cima do seguinte critério, do seguinte princípio: não deixarei de participar das programações da minha igreja por qualquer motivo. Nós precisamos aprender uma coisa, meus queridos, de pensar na igreja não como algo que eu devo ir, mas como algo em que eu preciso ir. Há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande. Eu gostaria de concluir fazendo algumas considerações e algumas perguntas para meditação. Por exemplo, nesse período de pandemia, nós tivemos a oportunidade de, com a experiência da igreja local, ver que muitos deixaram de congregar. É verdade que, por questões de saúde, da idade, pessoas com comorbidade, então elas ficaram impedidas de estar no seio da igreja. Mas aconteceu algo incrível. Pessoas que podem congregar desapareceram, sumiram, não sabemos onde estão. Pessoas completamente desanimadas, e nesses momentos difíceis, das lutas, das provas, ao invés de se aproximar mais do Senhor, essas pessoas sumiram. Como igreja, nós precisamos ajudar estas pessoas, visitando-as, conversando com elas, levando uma palavra da parte de Deus. Certamente isso fará uma grande diferença. Vale a pena nós perseverarmos, meus queridos, em cima disso. E as perguntas que nós temos aqui é: como você avaliaria sua participação na igreja local? Que nota você daria para a sua integração no corpo de Cristo? Como exortação, nesse dia de hoje, o dia dos pais, esse dia que nós celebramos o dia dos pais, eu gostaria que você, como crente e pai, se não tem valorizado o ensino e a comunhão da sua igreja local, considerasse que é bem possível que amanhã, para a sua tristeza, o seu filho, que você tanto quer vê-lo seguindo a Jesus, esteja frequentando outros locais indesejados por você, e que, por causa do pecado, estarão distantes de Deus. Irmãos, continuemos perseverando na vida cristã, participando daquilo que Deus promove por meio da igreja local, ou seja, o ensino e a comunhão dos santos. Eu creio que estas palavras, tão simples, provavelmente você não esquecerá jamais. Por que você está aqui? Por que você frequenta a igreja? Por que você congrega? Porque você tem amigos aqui? Tem alguém aqui que lhe interessa? Interessa a amizade? Me lembro quando jovem, eu
Fui à igreja porque eu estava interessado numa moça. Não estava interessado em Jesus. Por que nós congregamos? Porque aqui nós adoramos a Deus, que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória. Nós congregamos, meus irmãos, porque é a vontade de Deus que nós estejamos juntos. Nós congregamos, meus irmãos, porque nós recebemos ensino da palavra. Nós congregamos porque aqui nós temos comunhão uns com os outros. Apesar das nossas diferenças, nós podemos nos amar no amor de Cristo e juntos, com os nossos dons e talentos, contribuirmos uns para com os outros, para a edificação do corpo de Cristo e para com que aqueles que têm nos visitado, que ainda não são declaradamente crentes em Jesus Cristo. E para você que está aqui nessa noite, que ainda não é um crente, eu quero encorajá-lo a continuar vindo a esta igreja, congregando conosco, ouvindo o ensino da palavra de Deus, participando do pão conosco, aqui da comunhão. Daqui a pouco nós vamos celebrar o Dia dos Pais, temos aqui um bolo e mais algumas coisas, um momento agradável juntos, com confraternização, faz parte da vida da igreja. A palavra do Senhor diz em Romanos 10:17, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se você continuar vindo a esta igreja, eu quero dizer para você, como congregado, você será alimentado pela palavra de Deus. Jesus, por meio do seu Espírito Santo, continuará falando ao seu coração coisas lindas e maravilhosas, são capazes de transformar o seu ser, para que você viva para a glória de Deus. Que Deus se digne nos abençoar nesta noite. Nós queremos, nesse segundo momento aqui, considerar a intercessão